Boa noite, boa noite. Esse chat tá liberado. Tudo ok. Vamos aguardar os demais entrar aí pra gente dar início. É assim. Porque, ó, a mão de obra do Flávio vai ter que a feira já vai. Galera do Instagram, toca aqui no link abaixo. Tá fixado aqui o link do Zoom. Vai lá para dentro. Vamos ter uma aula agora, as 7 chaves da sabedoria. Daqui a pouco eu vou desligar aqui no Instagram e vou ficar só lá. Então já toca no link aqui abaixo e cai para dentro. Vamos aprender junto hoje. Fazer uma mensagem bem legal da parte de Deus para vocês. O tema de hoje, as 7 chaves da sabedoria. Muitas pessoas se perguntam como obter sabedoria ou como tomar decisões com sabedoria também, que é bastante importante. Então, hoje eu vou trazer as 7 chaves mais poderosas para a gente compartilhar aqui, para a gente nunca mais tomar decisões precipitadas ou agir por emoção também. Muitas das ações que tomamos, algumas atitudes, se deixamos levar em consideração a emoção, acaba que pode atrapalhar o nosso desempenho em determinadas tarefas. Por isso que a importância de sempre parar e analisar muito bem o contexto de tudo o que está acontecendo para não agir emocionalmente e depois se arrepender, né? Então, como tema da nossa aula de hoje, nosso Clube 1259. Galera do Instagram, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos que chegaram agora. Você que quer assistir essa aula lá pelo Zoom, daqui a pouco eu vou desligar aqui no Instagram para a gente compartilhar as 7 chaves da sabedoria. Toca aqui no link fixado, cai para dentro que eu estou te esperando lá, hein? Daqui a pouco essa live encerra aqui. Foi só para dar esse recado importante a vocês. Então, dentre os pontos principais da sabedoria, né, a gente precisa levar em consideração que agir impulsivamente só traz resultados negativos. E quando deixamos a sabedoria tomar de conta da nossa vida, do nosso espírito, da nossa alma, a sabedoria realmente divina e não a sabedoria dos homens, costumamos tomar melhores decisões quando agimos dessa forma. Mas se formos pessoas impulsivas demais, cabeça dura ou até mesmo orgulhosas, acabamos perdendo muitas coisas na vida. E a nossa primeira chave dessa noite, ela se chama A negação do reino da graça implica na exclusão do reino da glória. E o que isso quer dizer, Cristo? Quer dizer o seguinte: existem dois reinos de Deus, o reino da graça e o reino da glória. O reino da graça, ele foi estabelecido na terra quando Jesus colocou seus pés aqui e cumpriu com seu reinado. Antes, não éramos chamados de filhos, pois não tínhamos esse direito. Precisou que Jesus descesse do céu, se fizesse homem, se fizesse pecador, porém não havia pecado nele,
para que fôssemos justificados e santificados. Isso é até uma das chaves da sabedoria que daqui a pouco vamos falar, a santificação. Então, o reino da graça, Jesus quem estabeleceu na terra. Antigamente, as pessoas viviam na lei. O que era a lei, Cristo? A lei existia os mandamentos que Deus entregou a, a Moisés. Então, esses mandamentos, eles precisavam ser obedecidos. Se não fossem obedecidos, as pessoas correriam até mesmo o risco de serem mortas. Mortas apedrejadas, mortes de cruz. Então, precisou Jesus vir, quebrar essa era da lei, esse reino da lei que existia, para que estabelecesse o reino da graça. E o que é o reino da graça? O reino da graça é o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, a compaixão que devemos ter um pelos outros e saber que tudo nessa vida é passageiro e aquelas dificuldades que enfrentamos irá passar também, que não podemos tomar um problema ali como se fosse o final da vida, que não é. Então, o reino da graça, quando Jesus estabeleceu, ele deixou como herança para todos os filhos. Quem são os filhos? Os filhos são aqueles que são reconhecidos por Deus e reconhecem a Jesus, vosso Filho, como o único e Senhor Salvador. Aquele que não reconhece não é filho. Por isso que as pessoas cometem um grande engano quando falam que todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo não é filho de Deus. Tem de reconhecer Jesus como Senhor e único Salvador. Está na palavra. Esses sim serão chamados filhos. Tanto é que Jesus, em uma das suas pregações, em seu ministério, ele fala que naquele dia chegará pessoas falando que pregaram em meu nome, profetizaram em meu nome, fizeram cura em meu nome, e Jesus falará para elas: Não te conheço, apartai-vos de mim. Por quê? Porque nem todo mundo que abre a boca e fala de Jesus o aceita como Senhor em sua vida. É preciso aceitar e reconhecer. O batismo é uma das formas. Independente de religião, não estou aqui para falar de religião alguma, mas estou aqui para falar sobre o cristianismo, né? Sobre a pregação à vida de Jesus na terra. E o reino da graça ele estabelece justamente isso. Mas o que a primeira chave nos diz? Que a negação do reino da graça implica no reino da glória. E o que é o reino da glória? O reino da glória é o que será estabelecido por Jesus na sua volta. Então, as pessoas que hoje não aceitam o reino da graça, não acreditam e não exercem, correm um sério risco de não participar do reino da glória. Na volta de Jesus, quando ele vier levar os seus filhos, levar a sua igreja para reinar por 1 milênio com ele, o reino da glória será estabelecido. E nós que participamos hoje da era da graça, estaremos junto com Jesus nesse momento. Então, quem nega o reino da graça, não participará do reino da glória. Essa é a nossa primeira chave de sabedoria dessa noite. Ok? Galera do Instagram, que ainda não clicou no link, vai aqui para dentro do Zoom. Daqui a uns 5 minutinhos eu vou encerrar a live aqui pelo Instagram, vou ficar só com o pessoal aqui do Zoom. Tá? Vai para dentro aqui, você está perdendo aqui de estar em comunidade com os demais colegas aqui. Então, a nossa segunda chave, ela fala o seguinte: o adorador é alguém que Deus não precisa convencer muito para convencer. Então, o adorador. Quem é o adorador? Para alguns, é apenas aqueles que adoram a Deus. Mas o que a palavra fala? Que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em verdade e em espírito. Então, aqueles que apenas louvam, aqueles que apenas falam,
não são os verdadeiros adoradores. E com isso, na nossa segunda chave, fala que Deus não precisa conversar muito com um verdadeiro adorador para que ele se convença daquilo que ele tem para entregar em suas mãos. Então, a pessoa que adora a Deus em espírito e em verdade, ela sabe muito bem ouvir e reconhecer a voz do seu Pai. Não precisa chegar 100 pessoas para falar a mesma coisa para que aquela pessoa se convença que aquilo foi Deus que falou para ela. Porque como a ovelha conhece a voz de seu pastor, os filhos conhecem a voz do seu pai. Então, nessa nossa segunda chave, ela nos diz o seguinte: você é adorador, então Deus não precisa conversar muito para te convencer de algo. Agora, se você ainda é uma pessoa bastante teimosa, uma pessoa que ainda não reconhece a voz de Deus quando escuta, então é um sinal profundo que você não é um verdadeiro adorador. Você precisa passar mais tempo com Deus para que aquilo que ele tem para te falar seja concretizado. Então isso é muito importante. Temos a triste mania de ouvir as pessoas, de acreditar no que elas dizem, mas quando vem da parte de Deus, questionamos, não acreditamos, não somos convencidos. Precisa um sinal divino. Muitas das vezes tem pessoas que pedem até que um anjo desça do céu para mostrar aquilo para aquela pessoa, pois ela não acredita se isso não acontecer. E aí é um tremendo engano, porque uma das principais formas de Deus falar conosco, conversar no nosso íntimo, é através do nosso coração. Então, se você está com algo apertando o seu coração, ou você está ouvindo uma voz há muitos dias e não consegue disseminar essa voz, não consegue entender, interpretar, converse com Deus, pois pode ser um forte sinal ali que ele está tentando lhe dizer algo e você não está conseguindo entender, porque você está escutando muitas pessoas ao mesmo tempo e está fechando os seus ouvidos para a voz de Deus. Então, isso é um tremendo engano nosso quando invertemos as coisas. Porque em vez de não ouvir as pessoas e ouvir a Deus, não fazemos isso? Já parou para pensar? Comece por um dia. Passe um dia sem escutar as outras pessoas e comece a ouvir mais a voz de Deus. E observe as mudanças. Mas, Christian, como que eu faço para ouvir mais a voz de Deus? Existem diversas maneiras. Orando, louvando, jejuando, falando da palavra de Deus para outras pessoas. Existem inúmeras formas de se conversar com Deus e ouvir a voz dele. Mas só que o problema é que queremos passar. O dia tem 24 horas. Queremos passar ali 15, 16 horas do nosso dia ouvindo o que as outras pessoas têm a falar ao nosso respeito e passar uma hora só antes de dormir ouvindo o que Deus tem a falar ao nosso respeito. Vocês percebem a inversão de valores? Então, quando invertemos esse valor de percepção, de ouvir a voz de Deus por de outras pessoas, acaba que precisamos de muitos argumentos para ser convencidos que Deus quer conversar, quer falar algo conosco. Então, essa foi a nossa segunda chave da sabedoria dessa noite. A nossa terceira chave, ela diz assim: o maior problema do cristianismo não é o anticristianismo, mas o subcristianismo. Então, o que isso quer dizer? Eu falei ainda há pouco sobre a questão de religião. As pessoas elas têm uma guerra infinita com essa questão de religião A, B, C, D, E, F. Ah, que na minha igreja é assim, que na minha religião é assim, mas esquecem que o verdadeiro cristianismo,
que a verdadeira religião de Cristo não foi pregar religião na terra. Prova disso, Maria não é católica, Jesus não é crente, não é evangélico, todos os dois são judaicos. Só que o que aconteceu? Houve divisões na terra, as pessoas começaram a pregar X, Y e Z, começou a se levantar seitas, começou a se levantar grupos religiosos, e aí foi ficando dividido. E aí a situação, ela acabou que generalizou. Então, alguns pregam que o cristianismo é isso, e outros pregam que o cristianismo é aquilo. Mas o que Jesus fala sobre o cristianismo? Vamos para a palavra. Lá em Tiago 1:27, diz o seguinte: a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Essa é a verdadeira religião de Jesus Cristo. Então, não precisamos estar levantando placas de igreja e nem tampouco precisamos estar, de certa forma, pregando religião A ou B sendo a melhor. O que precisamos de fato, como essa nossa terceira chave da sabedoria, é realmente entender a mensagem de Deus para conosco. Então, se deixarmos de perder nosso tempo, gastar nossa energia falando de religião Y, X ou Z, que a que salva é essa e a que leva para o inferno é essa outra, e empenhar a nossa energia na verdadeira mensagem do reino, ganharemos muito mais almas do que ficar brigando entre os irmãos. Galera do Instagram, clica no link aqui abaixo. Daqui a pouco eu vou encerrar essa live, vou ficar aqui só no Zoom, tá? Você que não está no Zoom ainda, cai aqui para dentro e eu vou continuar por lá essa live aqui, tá bom? Estou entregando 7 chaves da sabedoria. Estamos na terceira chave ainda. Tenho mais 4 para entregar para vocês. Então, essa energia que pregamos em estar falando para outras pessoas vir para a igreja ou deixar de ir para a igreja ou de fazer isso ou deixar de fazer aquilo, não deveria existir. O que deveria existir de fato mesmo é a comunicação de Deus conosco e de nós para outros irmãos. E não essa guerrinha infantil que há milênios persegue os cristãos, os católicos, persegue outras religiões, por conta, muitas das vezes, do próprio ego. Né? O homem ele tem um ego muito aflorado e aquilo que ele defende, para ele é o que é o certo. E o que ele não defende é o que é errado. Então, é incrível entender aqui essa terceira chave da sabedoria, porque ela fala que o verdadeiro cristianismo não está no cristianismo. O verdadeiro cristianismo, o maior problema, não é o anticristianismo, não são as pessoas que não pregam, mas o subcristianismo, que é as dimensões que se criam do próprio cristianismo. Então, se Jesus falou que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, por que nós vamos ficar brigando entre os irmãos? Não há necessidade, né? É um gasto de energia muito grande, sendo que não levará a lugar nenhum. Quando Jesus voltar e levar o seu povo, muitos naqueles dias ficarão escandalizados, por quê? Porque verão outros irmãos junto com ele, achando que aquele irmão, porque era da igreja C, não iria para o céu porque não era da igreja dele. Então, isso é muito perigoso, né? Temos que ter cuidado com a religiosidade. Nos nossos tempos, isso tem aumentado bastante e é um perigo contra a nossa própria alma. Se ficarmos presos nessa batalha contra o próximo irmão, esqueceremos da nossa maior batalha, que é contra as potestades,
e o reino das trevas, que não são visíveis, mas são invisíveis aqui na terra e precisamos combater, não no sangue, mas em espírito e na alma, para que não sejamos fragilizados e esfriamos na fé. Então, o maior problema, como chave da nossa terceira leitura aqui dessa noite, essa terceira chave aqui, ela diz que o maior problema não é o cristianismo, mas sim o subcristianismo. Então, caminhando aqui para a nossa quarta chave, galera do Instagram, foi muito bom ter vocês aqui. Vou ficar agora lá no Zoom. Você que não está lá, clica aqui no link, vai lá para dentro que vamos continuar lá. Tem mais 4 chaves para entregar aí para vocês. Deixa eu encerrar aqui. Pronto. Vamos ficar aqui. Então, com a nossa quarta chave, ela vai dizer o seguinte: santidade é o lado invisível da salvação. É aqui onde entra um tema bastante polêmico. Por que é polêmico, Christian? Vou explicar para vocês. Quando Jesus fala que somos um povo eleito e santos, na cabeça de muitas pessoas religiosas, pensam o seguinte: ah, fulano agora vive falando que é santo. Cicrano agora vive falando que é santo. Até uns dias atrás estava bebendo, até uns dias atrás estava fumando, aí agora é santa. Diz que fala o tempo inteiro que vai para o céu. Então, vamos desmistificar aqui essa questão de santidade. O que é santidade dentro da Bíblia? Santidade, ela significa separação. Quando Jesus falou que somos um povo eleito e santo aqui na terra, ele falou o seguinte, que não devemos nos misturar com as concupiscências da carne, ou seja, o pecado da carne, porque já somos um povo santo, separado ali do pecado. Ele veio, carregou as máculas, carregou as dores, carregou tudo quanto tinha de carregar por nós, por amor a nós, para que não fôssemos para o inferno e se tornássemos filhos eleitos pela santidade. Mas aí, muitos de nós, sabendo isso, sabendo que somos filhos e santos, ainda questionamos a nossa santidade. Porque qualquer momento que acontece uma situação, um pequeno problema, o que vai ocorrer? Você vai questionar aquilo que Deus já estabeleceu sobre você. Se Jesus, se o próprio Deus falou que nós somos santos, quem que vai provar isso contrário a nós? Não tem diabo, não tem demônio, não tem problema, não tem tempestade, não tem nada. Porque quem falou foi o próprio Deus. Está lá na palavra. Vós sois um povo eleito e santo, separado do pecado do mundo. Então, questionamos essa autoridade, esse título divino que Deus entregou para nós. E para mim é o melhor cenário, é o melhor dom, é o melhor presente que Deus pôde nos entregar, essa separação. Porque quando entendemos que somos separados, tem algo mais profundo que devemos entender: a nossa salvação. Então, a santidade, ela é o lado invisível da salvação. É a nossa quarta chave da sabedoria. E o que quer dizer essa salvação, Cristo? Salvação dos pecados, do fogo do inferno, salvação de não sermos condenados com o próprio Satanás, salvação de sermos eleitos a reinar com Jesus por 1 milênio na volta dele à Terra. Tudo isso são meios que seremos salvos. Mas enquanto Jesus não vem, não volta para buscar o seu povo, tem outro lado da salvação também. Tem um lado da salvação da pobreza, da escassez, do medo, da crítica. Precisamos ser salvos também desses problemas que afligem a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Então, quando entendemos que a salvação de Deus não é apenas para a volta de Jesus,
tudo começa a fazer mais sentido. Porque entendemos qual é o projeto de Deus. Bom, se Deus entregou o seu único filho para morrer na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, será mesmo que Deus colocou nós nessa terra para viver uma vida de qualquer jeito? Será que fomos nascidos e trazidos aqui nesse mundo para ter uma vida mais ou menos? Isso deveria ser algumas perguntas que vocês deveriam fazer, quem não fez ainda, com relação da parte de Deus. Porque se Deus não poupou nem mesmo a seu filho, se tudo quanto ele fez na terra, desde o fundamento da criação, dos animais, da água, do mar, lá do Jardim do Éden, tudo foi feito com o intuito de sermos seres humanos prósperos, por que que dentro da nossa mente nós não acreditamos nisso? E eu até sei a resposta que muitos me dariam. São os problemas, são as críticas, são problemas financeiros, problemas de saúde, são as adversidades, as tempestades dentro da família ou fora da família, são os problemas de um trabalho, são as falhas dentro do casamento, são a falta de comunicação entre os amigos, entre o relacionamento que você tem no trabalho ou dentro de casa. Então, existem diversas circunstâncias que buscamos para justificar a vida que Deus deixou para nós, a vida de santidade. Enquanto Jesus não volta, temos por obrigação tomar conta dessa terra. Mas o tomar conta dessa terra não é viver submisso à escassez ou à falta de abundância. Não. Devemos sim buscar prosperidade, ajudar os outros irmãos também, mas o mais importante disso também é ajudar dentro da nossa casa, com a nossa família. Precisamos ter em mente, ter em vista que de nada adianta eu ser uma pessoa que tem o conhecimento, que Deus dá ali o dom, que Deus dá o talento, que Deus dá a mensagem, mas guardar só comigo. Muitas das vezes com medo do que as outras pessoas irão pensar se eu abrir a boca e falar aquilo nas redes sociais. Mas e o que Deus pensa? Será que não significa nada? Precisamos ter esse cuidado naquilo que Deus deposita nas nossas mãos. Como parte da santidade que Deus deixou para nós, nós temos que ter esse carinho, esse zelo também de abrir uma sala como essa, abrir uma live no Instagram de vocês, pegar uma mensagem ali, meditar nela e trazer para compartilhar para outros irmãos. Muitas vidas são poupadas da morte quando entregamos a mensagem que Deus entrega para nós. Então, esse contato que temos aqui, esse momento, né, esses 40 minutos, uma hora que temos o nosso Clube 1259, que nós estamos fazendo nesse horário, devido a algumas obras que está tendo aqui próximo do condomínio, e aí fica muito barulho durante o dia, acaba que atrapalha um pouco a nossa comunicação. Mas isso não deve ser um empecilho, né? A gente não pode colocar justificativas naquilo que Deus entrega em nossas mãos. Então, nessa quarta chave, meus queridos, a santidade é o lado invisível da salvação. Sempre que vocês pensarem que vocês não são salvos ou falta algo para ser salvos, lembre dessa passagem de Jesus, que somos um povo eleito e santificados. E quem é santo, de forma invisível, já é salvo. Não há nada que possamos fazer para tirar esse mérito, para tirar essa dádiva que Deus já nos entregou. Então, muitos pensam, quando cometem algum pecado, imaginam que não irão mais para o céu, ou que agora está tudo perdido, ou que Deus não gosta mais dela. Não é nada disso.
O que fazemos não anula aquilo que Deus já sabe de nós. Qual a nossa quinta chave dessa noite? Não podemos jamais perder a capacidade de nos maravilhar. E o que isso significa? Nos maravilhar de quê, Cristo? Que a minha vida só é problema, a minha vida está um caos. De que eu vou me maravilhar? É muito fácil agradecermos a Deus, sermos gratos quando tudo vai bem. É fácil, né? É muito simples fazer isso. Mas basta uma tempestadezinha, basta uma pedrinha ali no nosso caminho, para que muitos se desestabilizem e esqueça até das promessas que Deus entregou para a sua vida. Tem uma passagem muito bonita acho que está lá em Marcos, não vou lembrar agora o capítulo, mas está lá no Evangelho de Marcos, que é durante uma tempestade e que Jesus descansa dentro do barco. Os discípulos estão ali todos eufóricos, preocupados, com medo daquela grande tempestade que vem contra o barco deles, de quebrar, romper e todos eles morrer. E qual que é a mensagem de Jesus nessa passagem? Jesus literalmente estava dormindo, ele estava descansando. E o que isso quer dizer, Cristian? Será que Jesus não se incomoda? Será que Jesus não se preocupa com aquilo que estamos passando de problemas sobre a nossa vida? Não, pelo contrário. Nessa passagem do mar agitado, um dos discípulos chega para Jesus, acorda ele, sacode ele e fala: Mestre, não te preocupas que nós estejamos assim, prestes a morrer aqui nesse mar agitado? Jesus se levanta calmamente, manda que o mar se acalme, manda que o vento se apague e tudo ali volta ao que era antes, como se nada tivesse acontecido. Mas Jesus apenas não faz isso, ele deixa um código muito poderoso ali para aquele momento, para os discípulos. Ele diz assim: homens de pouca fé. E o que Jesus quis dizer com isso? O que é uma tempestade, o que é um vento forte para aquele que criou o mar e os ventos fortes? Se pudesse, se a Bíblia me puder conjecturar essa passagem, acredito que ela diria dessa forma: o que é um vento, o que é uma tempestade para aquele que criou? Não é nada, né, meus queridos? Foi isso que Jesus quis falar ali para os discípulos, porque o próprio Jesus, o próprio Deus, na figura de filho, em forma de homem, estava dentro do barco. E como que Jesus iria deixar os seus discípulos perecer ali dentro daquele mar? Seria uma antipatia muito grande da parte de Jesus e uma falta de amor que ele demonstraria. Então, essa passagem, ela, se a gente trouxer para a nossa vida, ela faz total sentido nos dias de hoje. Muitos de nós temos problemas financeiros, problemas familiares, problemas no trabalho, com relacionamentos, problemas com marido, com esposa, às vezes com filhos também. E aí esquecemos do poder que Deus tem sobre a nossa vida, do poder que Ele exerce sobre a nossa vida. Então, essa nossa quinta chave, ela traz um aspecto de nos maravilhar não apenas nos dias bons, que isso aí todos já fazem, mas principalmente nos dias maus, principalmente nos dias de caos. Naqueles dias que nada parece que dá certo, é o dia que devemos ser mais grato a Deus e agradecer a Ele por nos dar a percepção de identificar aquele problema para corrigir sobre a nossa vida. Então, nada de queremos apenas nos maravilhar em situações apenas boas.
Isso aí já é um dever nosso. Mas a partir de hoje precisamos agradecer principalmente naqueles dias que os discípulos viveram aquela tempestade dentro do mar e Jesus acalmou e ainda deixou uma lição para eles. Homens de pouca fé, porque sabendo que o próprio Jesus estava dentro do barco, ainda desconfiaram, ainda ficaram inseguros de morrer ali naquele alto mar, sendo que o próprio Criador do mar e dos ventos estava lá dentro com eles. Mas isso não é diferente nos dias atuais. E isso acontece não só na minha vida, mas na vida de muitos irmãos também, quando passamos por algumas tribulações, por algumas ventanias que parece que vai nos matar, é o momento que Jesus chega e faz aquele grande exemplo que ele fez com Pedro, quando ele chega andando no mar. Estira a mão, puxa Pedro e pergunta: por que que não tivesses fé, Pedro? Então, a fé no momento da tempestade é o que irá nos livrar de uma situação de morte. E quando eu falo morte, não diz respeito à morte física apenas, mas à morte espiritual e à morte emocional, o esfriamento da fé. Sexta chave da sabedoria dessa noite. A convenção tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Então, quando somos convertidos, e aí eu ressalto mais uma vez, independente da religião de cada um de vocês, quando nos entregamos de corpo, alma e espírito a Jesus, dentro da nossa crença, dentro da nossa religião ali, nós tiramos o mundo, tiramos a nossa figura de homem do mundo. Mas como que vamos tirar o mundo de dentro de nós? Porque há duas coisas totalmente distintas. Há muitos que saem do mundo, mas o mundo ainda está dentro dele. E há muitos que estão dentro do mundo e ainda não conseguem tirar o mundo dentro dele. Ou seja, veio para a religião, mas ainda continua com as mesmas práticas mundanas. Enganar, mentir, roubar, trair a esposa, o marido, falar da vida dos outros, deturpar, levantar falso testemunho, tudo isso são práticas mundanas. E aí, a sexta chave fala justamente isso, que só temos realmente o prazer, o gozo em Deus de sermos chamados de filho quando realmente a santificação entra dentro de nós, que aí ela arranca o mundo do nosso coração e traz o reino de Deus para dentro dele. Então, desconfie daquelas pessoas que não tiram da boca a palavra de Deus, ou a palavra igreja, ou a palavra aquilo, mas suas práticas não correspondem àquilo que ela fala. É muito antes a pessoa não falar nada e provar com atitudes que ela é um filho, que ela tem a mensagem do reino e que ela compartilha com outras pessoas, do que aquela que passa um dia falando de Deus, mas suas práticas não correspondem àquilo. É um grande sinal que ela veio para a religião, mas o mundo ainda está dentro dela, porque ela não teve um encontro ainda com a santificação, que é o que acabamos de falar. Ela ainda não foi separada. Ela veio com o intuito, com o objetivo de conseguir algo, um objetivo. Não veio apenas pela salvação. Então, isso se torna um perigo, não só contra a alma dessa pessoa, mas até mesmo contra a própria vida dela. E se não tomarmos cuidado e ter essa visão hoje dentro da internet, com quem a gente escuta, com quem que a gente acompanha, a gente pode acabar se perdendo no meio do caminho, porque o que aquela pessoa traz, aquela mensagem que ela carrega, não tem parte com o reino de Deus. Então, somente atinge a santificação
aqueles que se permitem serem purificados, serem lavados e serem enchidos pelo Espírito de Deus. Como a nossa sétima e última chave da noite, ela diz o seguinte: a redenção é mais do que perdoar os nossos pecados já cometidos. É alterar nossa natureza, nossa condição e nossa posição. Então, a redenção, ela... Como que eu sei que alguém atingiu a redenção de Jesus? Essa sétima chave, ela é bastante curiosa, porque a pessoa, ela fala que aceitou a Jesus na vida dela, mas ela continua mentindo e enganando outras pessoas. Então, ela não foi alcançada ainda pelo amor de Deus. E se ela é alcançada, como que a gente sabe? Aí é onde entra a questão do caráter. A natureza da pessoa muda e a postura dela também. E com isso, naturalmente, ela vai atingir uma outra posição dentro da vida dela. Por isso que é muito comum a gente ver pessoas que há 1 ano, 2 anos atrás, viviam um estado extremamente de pobreza. E quando eu falo de pobreza, não é apenas do sentido material do dinheiro, mas sim em outras áreas, pobre espiritual, pobre financeiro, pobre de relacionamentos. Todas essas áreas existe a pobreza, né? Que é a improdutividade. E de 2 anos para cá, essa pessoa deu um avanço, que ela cresceu tanto na vida que se tornou alguém irreconhecível. E aí você vê a figura, a imagem de Deus na vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela foi alcançada pelo amor de Deus. Ela se permitiu. Como Deus é um Deus educado, ele não vai entrar na nossa vida chutando já a porta de entrada da nossa casa. Ele primeiramente bate, pede licença. Se você abrir para ele entrar, você será alcançado. Mas se ele ficar lá na porta, apenas batendo, ele ficará lá por muito tempo e você achará que ele está dentro de sua vida, mas quando na verdade você ainda não permitiu que ele entrasse em seu coração. Então, as pessoas que são alcançadas, que alcançam a redenção dos pecados, elas mudam a natureza e a postura delas aqui na terra. Por isso que não tem como alguém que anda segundo o Espírito se desviar para as coisas da carne. Ou até mesmo alguém que anda na carne gostar das coisas do Espírito. É como se fosse água e óleo, não se mistura. Ou é de um lado ou é de outro. Os dois não tem como se bater, porque sempre vai ter uma inversão de valores e a pessoa que defende ali a sua natureza, seja ela carnal ou espiritual, ela vai proteger aquilo com unhas e com dentes, com unhas e dentes. Então, vai ser uma briga, uma disputa infinita entre a carne e o espírito. Então, com isso, a gente fecha as nossas 7 chaves de sabedoria para que possamos alcançar a verdadeira sabedoria de Deus. Eu já falei em outro encontros nossos que nessa terra temos 2 tipos de sabedoria: a horizontal, que é a dos homens, o conhecimento, a experiência, e temos a sabedoria vertical, que é quando nos conectamos direto com a fonte, com Deus. Então, com essas 7 chaves, precisamos entender que a maior sabedoria que podemos buscar, exercer aqui na Terra, é a de Deus. Não a que dos homens seja errado, seja ruim, mas precisa ter cuidado com as pessoas que andamos e que escutamos a ela também, para que não sejamos alienados por falsas doutrinas e por falsos mestres. Então, quando temos o acesso à sabedoria vertical, fica muito mais fácil de interpretarmos a sabedoria horizontal. Mas todas as duas
devemos buscar? A dos homens que já entendem, já têm um relacionamento com Deus, e a nossa também devemos ter com Deus para alcançar essa sabedoria, que foi a mesma sabedoria que Salomão pediu a Deus. Salomão foi um cara que teve um acesso à sabedoria gigantesco. Muitos acham que Salomão tinha sabedoria, ele teve o acesso a ela, Deus permitiu. Até o momento, já no finalzinho da vida, que Salomão perde o acesso à sabedoria de Deus, que ele se desvia, começa a fazer práticas contrárias que desagradavam a Deus, ele perde ali o acesso. Então, o único que pode nos dar e nos tirar a sabedoria é Deus. E nessa noite, quem busca pela sabedoria de Deus, peça-o. Peça-o que será dado gratuitamente. Assim como ele deu a Salomão naquele dia, ele também pode nos dar. É o mesmo Deus, imutável, perfeito, soberano, ele não mudou nada. É o mesmo Deus lá dos séculos atrás, é o mesmo de hoje. O nosso problema é que ficamos com vergonha de pedir a Ele, achando que não somos dignos e merecedor. De fato, se fôssemos levar por merecimento, não somos merecedores. Mas como vivemos na era da graça, então podemos desfrutar disso por conta do que Jesus já fez lá na cruz. Então Deus escuta os nossos pedidos através do seu filho Jesus. Então é dado de graça e deliberadamente a todos aqueles que o pedem. Meus queridos, então era essa a mensagem que eu tinha para compartilhar com vocês. Vamos fazer nosso boot para a gente encerrar, mas antes eu quero saber de vocês o que vocês acharam da mensagem. Deixa eu ver se o chat está liberado. Vocês gostaram da mensagem? Alguém quer compartilhar algo? Alguma experiência? Fiquem à vontade, tá? Muito bom estar aqui com vocês. Vamos retomar aí com tudo aí. Amanhã temos nosso encontro novamente, tá? Essa 7 chaves da sabedoria, eu aprendi ela numa live com um mentor espiritual, que eu acompanho ele nas redes sociais e achei incrível, né? Achei incrível a forma de interpretarmos a sabedoria de Deus aqui na Terra, né? Que é uma coisa que vai ligando a outra e no final a gente se conecta. Então, temos que saber unir essas chaves. Aqui foram 7, mas claro que tem muito mais do que essa. Mas se aprendemos essas 7 hoje e adquirir, já temos um grande avanço na nossa vida. Eu vou compartilhar esse PDF que eu tenho aqui com vocês lá no grupo, que alguns entraram depois, outros podem ter ficado em dúvida. Eu vou compartilhar esse material para vocês depois estudar um pouco mais e meditar na própria palavra de Deus, que fala muito também sobre a sabedoria, principalmente lá no livro de Provérbios, né? Quem gosta desse tema de sabedoria, de conhecimento, né? Pode ler o livro de Provérbios, que vai aprender muita coisa lá, por parte de Salomão e por parte de Deus principalmente. Então, vamos fazer nosso boot. Quem tiver com suas mãozinhas aí no teclado, no celular, tirem, por favor. Fechem seus olhos, para a gente se conectar com Deus e agradecer Ele por esse momento. Pai, a Ti lhe rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pela Tua companhia e pela Tua presença nesse lugar. Obrigado por cada um dos irmãos que chegaram aqui nessa aula para aprender mais da parte do Senhor e para adquirir as 7 chaves da sabedoria juntamente comigo, que sou seu servo. Quero agradecer pela vida de cada um deles e dizer, Senhor, que cada um deles que chegaram aqui tem um pedido em seus corações. Escuta o pedido deles através do intermédio de Jesus. Ajuda-os a resolver situações que para eles parecem impossíveis, pois assim, dessa forma, a sua glória, a sua imagem será manifestada entre nós.
e cada vez mais o seu nome será glorificado aqui na terra e nos céus. Quero te agradecer, meu Senhor, pelo início dessa semana e que façamos dela uma semana extraordinária, de novas ambiências, novas conexões, novas pessoas que iremos nos conectar para que possamos progredir nessa vida, pois sabemos que sozinhos podemos chegar lá, mas acompanhados chegamos muito mais rápido. E que essas pessoas que vieram, que vão se conectar essa semana, sejam pessoas que tenham o mesmo propósito alinhado conosco. E aquelas pessoas que não tiverem o mesmo propósito, que o Senhor desvie dos nossos caminhos. Em nome de Jesus, eu oro, te agradeço e crendo que já aconteceu. Amém. Amém, meus queridos. Muito bom ter vocês aqui. Compartilhar essa aula lá no meu canal do YouTube. Quem quiser assistir depois, fica à vontade. Quem quiser compartilhar ela também, sintam-se à vontade para isso, tá? Vou mandar lá o PDF lá no nosso grupo, para quem quiser estudar mais sobre as 7 chaves da sabedoria e aprender mais sobre a parte de Deus. Beijão no coração de vocês. Tamo junto. Até amanhã. Fiquem com Deus.